você cresceu, namorou, casou, teve filhos e começou a trabalhar, ganhar a vida e sustentar você, a sua família, seus filhos, sua esposa, sustentar a sua casa, pagar conta de luz, conta de água, conta de internet e qualquer outras contas aí do dia a dia. Mas você lembra um pouco de você? Você tem ainda seus hobbies? Aquele momento que você tira pra você e volta a ser aquela pessoa que você era quando era criança e nada importava. Bom, recentemente eu... Eita, olha a moto ali. Bom, recentemente eu voltei a tocar em banda, né? Agora eu tô tocando bateria com uma galera aí, uma galera bem legal, quem sabe eu traga mais aí pro YouTube. Eu tô fazendo alguns testes aí, eu tô movimentando algumas questões aí, mas tudo indica que vai dar certo isso daí. Então, logo logo eu acho que vocês podem ver uma banda autoral minha no YouTube finalmente. Mas, além de voltar a tocar em banda, eu tava andando de skate agora há pouco. Se você ver, ó, tô todo ralado. Comecei a andar de skate, comprei o skate há uns meses atrás e voltei a andar agora. E se você não tá entendendo nada sobre esse vídeo, se você não tá entendendo nada sobre quem sou eu, muito prazer, eu sou Renan Lima e você está no canal O Renan Lima. Desde já eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. Aqui eu posto vídeos assim, mais focado na criação de conteúdo, mais focado na vida adulta aí, mais focado na questão assim de como ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso define meu canal, né? Eu já postei vídeos ensinando a como gravar as suas próprias músicas, como ligar sua bateria eletrônica no computador, como você liga qualquer instrumento musical no seu computador. Esses dias atrás eu postei um vídeo também ensinando como você cria um site personalizado. E falando nisso, se você está precisando de um site ou precisando subir algum sistema aí para sua empresa ou para o seu negócio pessoal mesmo, se você gostaria de aprender a codar e está precisando subir os seus projetos para poder mostrar para os seus amigos, poder mostrar para os seus sócios ou quem sabe até fazer dinheiro na internet, então entre em ntweb.com.br. Lá oferece os melhores servidores, assim, são servidores localizados no Brasil. Isso significa que você vai ter uma ótima latência, ou seja, são servidores muito rápidos para onde você acessar, de onde você acessar. E a NTWeb não é só servidores de internet não. Se você está procurando também telefonia móvel, eles têm. Se você quer um número para centralizar a sua empresa, o telefone da sua empresa, eles têm também. Então, entra lá no site da NTWeb e você vai conhecer os produtos lá que eles estão oferecendo. Então eu vou deixar aqui na descrição, você pode entrar lá. E assim, voltando pro assunto, quando eu me casei com a minha esposa, eu fiz um juramento para ela que ela não ia precisar trabalhar. Isso jogou uma pressão nas minhas costas, não pelo lado dela, mas pelo meu lado. Assim, isso fez eu pensar com que eu tinha que suprir a minha família, não importa como, não importa quando. E tanto a minha esposa quanto o meu primo olhou pra mim e falou que eu me daria bem com programação. Caramba, subir esses lances de escada não ajuda. Então, mas voltando, eu aceitei, até mesmo porque eu já tive uma experiência com programação no passado, né? E quando eu aceitei, eu decidi aprender de verdade. Então eu comecei com Java, depois eu fui para desenvolvimento web, né? Eu tive uma oportunidade de desenvolvimento web. E durante esse tempo todo, depois que eu me casei, dos meus 20 anos... de novo outra moto aí. Dos meus 20 anos até mais ou menos os meus 24, 25 anos, eu foquei totalmente nos estudos da programação e totalmente no meu trabalho. Por exemplo, minha primeira função como programador mesmo, eu tinha entrado como desenvolvedor PHP. E eu conheci
o PHP, conheci o HTML, o CSS, o JavaScript na prática. Eram ferramentas que eu só tinha visto uma vez ou outra, e agora eu tinha que fazer funcionar porque tinham pessoas contando comigo com essas ferramentas. Então eu quis dar o melhor de mim e quis ser o melhor nisso daí. E realmente fiz ótimas entregas nessa empresa, nesse projeto. Realmente é um projeto que eu me orgulho até hoje de algumas entregas que eu fiz. Todas as entrevistas que eu fiz de emprego eu sempre cito algumas entregas desse projeto. E isso continuou. Depois eu comecei a trabalhar como desenvolvedor front-end. Então eu tive que aprender a criar temas de WordPress, eu tive que aprender a criar plugins de WordPress. E depois eu comecei a fazer freela. Daí eu comecei a trabalhar com lojas online, eu comecei a trabalhar com sistemas, eu comecei a trabalhar com sites institucionais do mundo inteiro. E devido a isso, mesmo assim, sempre eu estava estudando, porque cada vez que eu topava em algum assunto que eu não conhecia, eu ficava perplexo de imaginar que eu estava estudando e trabalhando, e ainda tinha assuntos que eu ainda não conhecia nada. E realmente isso daí me dava uma emoção enorme, me dava um gatilho enorme para poder desenvolver mais. Só que o que aconteceu, pessoal? Eu comecei a ficar viciado em trabalhar e estudar. Principalmente porque eu tinha resultados muito rápidos, né? Então, eu trabalhava e já recebia o dinheiro. Daí, logo, eu já via outro freelance ali, trabalhava, fazia dinheiro. Logo, eu via outro freela, trabalhava, fazia dinheiro. E acabou que, nessa época, de verdade, minha vida chegou até a ser inferno, porque como eu só estava trabalhando, estudando, o meu redor tava toda uma zona. Assim, minha esposa estava insatisfeita. Foi a época que eu cheguei a 130 quilos. Assim, minhas filhas, o maior contato que eu tinha com elas era, mesmo trabalhando home office, era bem pouco. Então, assim, eu tava numa carga, eu tava ganhando dinheiro realmente, mas eu tava jogando minha vida no ralo. Eu tava engordando. Eu tava horrível, gente. Se vocês entrarem no meu Instagram ali, eu tô começando a movimentar. Mas eu tenho algumas fotos antigas de quando eu era mais low profile aí, postava uma foto uma vez ou outra, vocês vão ver. E, assim, o que me salvou desse ciclo? Porque todo esse ciclo de estudar, trabalhar e não viver, assim, minha vida era apenas isso. Eu não sabia mais outra coisa. Estava gerando depressão e ansiedade. Eu estava cada vez mais carregado. Eu estava cada vez mais preso nas minhas atividades. Eu estava com cada vez mais, assim, tava muito pesado. Eu tava burnoutado. Eu acho que isso aconteceu também pelo fato de eu gostar muito das coisas que eu tava fazendo. Até hoje eu gosto muito das coisas que eu faço. E isso acontece justamente porque, assim, eu falo que eu entrei na área certa pra mim, né? Eu gosto muito das coisas que eu faço. Mas, devido a isso, eu comecei a pirar. Eu comecei a pirar de verdade. Isso daí realmente não tava saudável. E qual foi a grande sacada da minha esposa? Eu acho que foi uma sacada incrível dela. Eu acho que ela entendeu o que eu estava precisando naquele momento. Porque, assim, quando eu me casei e fiz essa promessa para minha esposa, a gente não tinha nada ainda. A gente realmente saiu do extremo zero. A gente realmente saiu do zero mesmo, assim. A gente não tinha nada, não tinha na época nem apoio da família a gente tinha quando a gente se casou. Então, era eu e ela contra o mundo.
Isso eu tive que sacrificar algumas amizades que eu tinha na época, eu tinha que sacrificar alguns colegas, eu tive que sacrificar algumas saídas, porque eu literalmente estava focado na promessa que eu fiz para minha esposa. Só que depois de 5 anos nesse ciclo, e depois de 5 anos nessa grande depressão que se tornou em uma depressão travestida, porque por um lado eu estava gostando muito do que eu estava fazendo. Meu, imagina só, você trabalha com aquilo que você gosta, você consegue botar em prática aquilo que você está estudando e está gostando de fazer e ainda recebe dinheiro. Só que em compensação, você não sabe dosar isso e você começa a fazer isso cerca de 12, 14, 16 horas direto, você não dorme só fazendo isso. Então, o que minha esposa ela fez? Ela olhou pra mim e falou: Renan, uma coisa era quando a gente não sustentava, uma coisa era quando realmente as coisas estavam muito difíceis. Agora, a gente já tem nosso carro, a gente já tá confortável aqui numa casa, a gente tá com as contas em dia, a gente já tá avançando. Volta a fazer aquilo que você gosta. Eu olhei pra ela como todo marido e falei: você tá zoando. Porque realmente eu achei que ela tava zoando. Eu realmente achei que ela encarava aquele ciclo como vantajoso. Mas não. Por um lado, a vida dela também estava um inferno, porque eu estava insuportável, eu estava arisco, eu estava chato, né? Isso daí conta muito. Mas... E a primeira coisa que ela falou é: compra uma bateria pra você. Por isso que eu considero que ela que me deu a bateria. Porque ela me trouxe a possibilidade de voltar a tocar bateria. E quando eu peguei essa bateria, eu abri um lado meu que eu não tinha há muito tempo atrás. Eu lembrei de um Renan que eu nem lembrava mais que existia. Eu lembrei de sensações que eu nem lembrava mais que existia. E isso me transformou, isso daí mexeu muito comigo. E eu estou trazendo esse vídeo hoje porque quando eu comecei a tocar bateria de novo, depois de 5 anos de casado, depois de 5 anos sem tocar instrumento musical nenhum, depois de 5 anos até parar de ouvir música pra não lembrar de como é que é tocar bateria. E hoje eu tô com uma galera aqui, eu não sei se vocês viram. Realmente, entra lá no meu Instagram que eu tô postando coisas assim que de vez em quando eu não posto aqui, com os stories. Eu postei um stories tocando com uma galera aqui no meu próprio estúdio. E pessoal, isso daí foi uma sensação incrível. Eu não lembrava dessa sensação há muito tempo atrás. Hoje eu me ralei todo andando de skate. Hoje eu parecia uma criança de 5 anos naquela pista. E foi a melhor sensação que eu tive em muito tempo. E o que acontece, pessoal? Eu percebi que depois que eu comecei a ter meus hobbies, ter meus momentos pra mim, vim aqui no meu escritório, tocar 1 hora de piano, tocar 2 músicas aqui, poder aprender a fazer alguma coisa nova, poder gravar um vídeo aqui pra vocês, poder andar de skate, poder aproveitar melhor, faz eu valorizar muito mais os momentos com a minha família. E faz eu chegar para esses momentos com a minha família muito mais feliz, muito mais leve, muito mais calmo. Então eu sinto que se você está naquela situação que eu falei de beleza, você está fazendo aquilo que você gosta, está ganhando dinheiro e não está sabendo dosar a quantidade, repensa se vale a pena jogar a sua saúde no buraco e por conta de algo tão pouco assim. E eu vou falar pra vocês, depois que eu comecei a ter hobby, com a minha mente mais leve,
Eu comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer de forma muito mais rápida e comecei a aprender muito mais rápido. E isso me trouxe muita vantagem no trabalho, isso me trouxe muita vantagem na vida, isso me trouxe muito mais vantagem como pai, como marido. Então, assim, se você está nesse ciclo, permita-se dar um hobby. Eu não estou falando para você tocar bateria, guitarra, baixo ou qualquer outro instrumento musical. Não estou falando para você andar de skate, descer uma rampa. Não. Lembra o que você gostava de fazer, seu. O que era um momento seu que você tinha para você. E volte a fazer. Só que converse com a pessoa que está do seu lado, converse com a sua esposa e fale: eu preciso de um tempo para mim. E esse tempo será recompensado de verdade. Agradeça e recompense por esse tempo. Porque nesses momentos onde eu estou tendo meu hobby, eu sei que ela está com as crianças lá. Ela está com 3 crianças ali. Provavelmente fazendo uma zona aqui nessa casa. Enquanto eu estou aqui fazendo minhas coisas. E eu agradeço ela e realmente agradeço ela por ela entender esse fato e por ela entender esse tempo. Então, valorize, pessoal. Converse com a pessoa que está do seu lado. Fale para ela sobre os seus hobbies. Se ela quiser participar dos seus hobbies, melhor ainda. Eu vou falar para vocês, é muito melhor quando você faz algo com outra pessoa junto, né? Mas, assim, tire um tempo para você, tire um tempo para refletir, tire um tempo para pensar, tire um tempo para aprender coisas novas, tire um tempo para se conhecer. E você vai ver que, independente da área que você trabalhe, você vai ver que tudo vai retornar para vocês. Bom, pessoal, esse vídeo já está um pouco longo, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Isso daqui me ajuda muito a crescer no YouTube. Se você está querendo um site, se você está querendo um projeto, se você tem alguma ideia de projeto, entra no kamalae.com.br. Lá em meu site tem uma aba contato lá. E você pode falar comigo, manda um formulário ali. Ou se não, me chama no direct do Instagram. Se você tiver alguma ideia, se eu puder ajudar a criar o seu site, a desenvolver seu site, vai ser um prazer para mim poder te ouvir. Então, muito obrigado e não se esqueça, se você já tem um site, se você já tem um desenvolvedor ou se você é desenvolvedor, ntweb.com.br. Bom, pessoal, já que chegou até aqui, mais uma vez obrigado e até a próxima. Tchau!